Olá pessoal, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje nós vamos de reciclagem. Vamos fazer uma bolsinha pequena a partir de caixa de leite. Tá bom? A gente vai precisar de 2 caixas de leite, pregador de roupa ou esses marcadores assim, esses pegadores assim. Eu prefiro de roupa que marca menos o tecido. 2 cortes de tecido, retalho. Um maior, que é o do forro, que a gente também vai fazer as laterais da bolsa, e um menor, que é o da parte de fora da bolsa. Caneta ou lápis, régua, né, para a gente marcar o nosso formato da bolsa, tesoura grande e tesoura de precisão, cola cascorês extra, tá? Ou eu falo cascorês, que é o que eu compro normalmente, mas pode ser algum mais barato, mas desde que seja adesivo de PVA extra, tá? Porque precisa estar bem firmezinho. Espátula para ajudar a gente. Papel toalha ou um tecido macio para a gente alisar, né, a bolsa. Fita crepe, não pode ser fita durex, tá? Precisa ser essa fita que é áspera aqui, porque a gente vai usar para segurar o tecido e depois vai passar cola, então precisa aderir a cola aqui, ok? E uma vasilhinha se você for botar a cola aqui, e o pincel para passar a cola. Como é caixa de leite, a caixa de leite ela é toda, né, marcadinha, eu dei uma passada a ferro para diminuir um pouco isso, mas como é caixa de leite, eu procurei nas minhas coisas e achei essa espuminha fininha que veio com algum produto que foi comprado, que eu vou colar aqui para dar uma amenizada nisso, na parte de fora só, tá? Então vamos lá, para as medidas. Eu já medi, já cortei, só deixei um último para cortar para a gente fazer junto. Então vamos lá. Esse aqui vai ser o forro. Eu vou forrar esse lado aqui, que tem menos chance de aparecer desenho ou qualquer outra coisa no tecido, tá? As medidas são a parte de fora da bolsa, né? Que é a frente da bolsa. Vai medir 29 de comprimento, 18,5 de largura. Aí, para a alça, eu botei 2 centímetros aqui. E esse retângulo vai ser na medida de 8 por 3 centímetros. Aí eu coloquei 1 e 2 aqui. Por quê? Porque quando eu medir para fazer o forro, eu quero saber direitinho por onde que eu medi. Porque, se, por exemplo, aqui, ó, 1 e 1, vai ficar assim, né? Se eu fizer ao contrário do que eu medi, pode dar uma diferençazinha, tá vendo? Então, por isso que eu numerei, para o lado que eu medi ser o lado que eu vou juntar, que vai ficar, tem mais fidedignidade. E as medidas do forro é meio centímetro com relação à parte da frente. 29 centímetros aqui vai ter 28,5. 18,5 centímetros aqui vai ter 18. Aqui é a mesma medida, né? Porque a alça tem que ficar igual. Por que aqui é meio centímetro a menos? Porque eu vou fazer isso com a bolsa. Quando eu faço isso, se elas tiverem o mesmo tamanho, vai se puxar para cá. Aí vai ficar assim. Vai ficar feio, né? Então a gente faz um pouquinho menor, porque quando a gente fizer isso, fica tudo certinho, bonitinho, tá? Então vamos começar. Eu fiz uma medida, né? Eu medi aqui, cortei depois vim e botei aqui por cima e medi o outro. Aí aqui a gente vai cortar. Aqui pode cortar aleatório, porque eu não vou usar essa parte aqui, tá? Quando a gente for cortar o tecido que tá forrando, é que a gente tem que se preocupar com isso. Mas aí eu mostro para vocês na hora. É uma bolsa simples, tá? A gente pode fazer bolsas maravilhosas de vários jeitos com caixa de leite. Caixa de leite, caixa de papelão. Depois qualquer dia a gente vai fazer um porta-celular com espaço para botar
plug do carregador com papelão, aproveitamento de papelão. Isso é coisa para outro vídeo. Já cortei. Agora eu vou colar, né? Essa aqui vai ser minha parte da frente, né? Como eu falei, porque corre menos risco de aparecer no tecido. Mas como eu vou botar isso aqui, tanto faz, né? Porque isso aqui dá uma protegida, mas eu vou seguir o meu padrão. Eu vou colar isso aqui só para dar uma amortecida nessas dobrinhas que ficam aqui. Na parte de dentro não precisa, tá? Então, como que eu vou colar? Eu vou passar cola em todo ele, bem passadinho, principalmente nas dobrinhas, assim, nas beiradinhas, para não correr risco de, depois de tudo pronto, começar a soltar e a gente passar vergonha, tá? Eu coloquei assim porque o meu tem esse tubinho. Se for aquele grande, a gente coloca na vasilhinha que eu mostrei. Aí eu vou passar. É importante espalhar essa cola para não ficar um bololô de um lado e não passar do outro, tá? Porque no tecido vai aparecer. Se ficar um bolão de cola, esse aqui, por exemplo, esse bolão aqui, se eu botar o tecido aqui em cima, vai manchar o tecido, tá? E vai ficar aparecendo que ali naquela parte tinha mais cola do que precisava. Esse é o tipo de trabalho que a gente não faz de uma vez. Por quê? Porque a gente precisa de tempo para colar as coisas que a gente está colocando, tá? A gente não pode botar e colar. Ah, mas pode fazer com cola quente que seca na hora. Tá, mas cola quente não segura nada. Coisas que você vai manipular, cola quente não é legal. Eu, pelo menos, falo isso porque de experiência, tá? Se vocês ouvirem uma batidinha, é porque tá tendo um concertinho no telhado aqui de casa. E aquela história, né? O pedreiro veio, a gente não pode mandar embora, porque já é difícil vir, né? Então, me perdoem, tá? Ó, bem espalhadinho, sem risco de manchar o tecido. Passei nos cantinhos, nas beiradinhas. Aí agora eu vou colar. Vou botar isso aqui, venho com esse aqui por cima. E coloco aqui para colar. Ó, já vou botar na beiradinha, porque eu vou cortar um pouquinho menor, né? Já coloco um pouquinho na beiradinha. E colo. Aí vou deixar aqui, enquanto vai colando aqui, eu vou forrar o forro. Vou colar o tecido do forro, enquanto vai secando ali. Ó, esse tecido aqui é um pouco maior, tá vendo? É o forro. É tecido aproveitado. Se vocês olharem, dá para ver que é um tecidinho que a gente está aproveitando, tá? Não é tecido novo. Esse aqui é um retalho que eu tinha comprado, porque nas lojas de tecido você encontra retalhozinhos, 50 por 60, 50 por 30, que dá perfeitamente para a parte de fora da bolsa. Minha filha escolheu esse. E esse tem que ser um pouquinho maior, por quê? Porque além de forrar aqui essa peça, eu vou fazer as laterais. Eu preciso de um pouquinho mais para poder fazer as laterais, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar pouco tecido, tá vendo? Tem até uma linhazinha, ó. Tem que botar pouco tecido aqui para poder prender aqui e não atrapalhar, tá vendo? Aqui pode botar um pouquinho mais para ficar mais firmezinho, mas também não precisa de muito, não. Então eu vou cortar aleatoriamente. Não precisa de muita
muita medição, não, porque isso tudo vai ficar para dentro, tá? Seguimos aqui. Aí vou fazer o mesmo que eu fiz com a espuminha. Vou passar cola e vou botar o tecido por cima. Ó, esse lado aqui tá mais feinho, tá vendo? Esse aqui tá mais ajeitadinho. Então, vou botar esse aqui por cima. Esse lado. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a parte da frente, quando eu botei a espuma. Quando eu for botar aqui e dobrar, eu vou dar algumas dicas, tá? De acabamento, que são importantes. O nosso trabalho, apesar de ser reciclado, fica um bom trabalho, né? Porque é reciclado que pode fazer de qualquer jeito. Porque tem gente que gosta de comprar coisa reciclada. Às vezes, quando eu vou em feira, tem um monte de coisa linda, feita de primeira, bolsas. Tem gente que olha só o que tem de reciclado, os brincos que eu tenho de reciclado. Aí, nossa, eu amo reciclado, olha que lindo. E se detém mais no reciclado. Então, a gente precisa também ter qualidade e excelência no nosso trabalho, para a gente não se arrepender lá na frente, né? E perder cliente porque não cuidou, não tratou do jeito que tinha que tratar. A gente estica bem, conforme eu falei. Agora aqui, você vai botar do jeito que for melhor para você. Você pode pegar. Dá uma limpadinha aqui. Para ficar acumulando sujeira. Você pode pegar o tecido. Qual que é o lado que vai ficar para cima? Esse aqui. Colocar aqui por cima, ou pode fazer como eu fiz com a espuma. Coloca o tecido aqui e vem com isso aqui. Eu acho melhor assim por causa das medidas, né? Para você não errar na medida. Pronto, já coloquei, agora eu vim para cá. Aquela parte que eu falei de esticar, tá? Eu posso usar a régua, eu posso usar esse aqui, para esticar bem. Um cartão velho de banco, que não serve mais. Um bilhete único, que estragou. Né? Eu posso usar isso tudo. Posso vir também com papel toalha, como eu falei, aquele tecidinho. Eu passei antes, tá? Importante isso também. Isso aqui é a marca Eu passei antes para o tecido ficar bem lisinho. Quando você estica assim, ele até alisa um pouco, mas é importante passar, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou colar, fazer as colagens das laterais. Como que eu vou fazer? Primeiro, eu preciso da tesoura para cortar aqui, ó. Eu vou cortar assim, ó, enviesado, deixando um pedacinho de tecido aqui, ó. Tá vendo? Eu não vou cortar bem rente aqui, não. Vou deixar um pedacinho que eu vou precisar disso para acabamento, tá? Vou fazer isso nos 4 lados. Existe uma ferramenta, eu até tenho ela, mas eu não uso muito, nem sei onde está. Fiquei com preguiça de procurar, confesso. Que você coloca aqui assim, é um triângulo que você coloca e fica certinho aqui assim, tá? Então agora eu vou colar, depois a gente vê essa parte aqui. Vou colar primeiro essas 2 partes, ou essas 2, tanto faz. Vamos colar primeiro essa aqui, que é a maior. Vou passar cola aqui. Como tem um pouquinho mais de tamanho, eu vou passar um pouquinho mais de cola aqui.
Tem alguns tecidos que quando você passa essa cola, ele já fica aderido. Eu acho que esse de algodão é assim. Não precisa de fita crepe, mas tem uns que são mais difíceis. Se você estiver usando contact, por exemplo, você precisa da fita crepe. Aí você bota, tá vendo esse pedacinho que ficou aqui? Você coloca um pouquinho. Aí você vem com o cartão do banco, com o bilhete único que não serve mais, com a espátula, se você tiver, e faz isso. Ó, bota por baixo e puxa assim. Aqui, ó. Você garante que o tecido fica esticadinho. Tá vendo? Aí nessa partezinha aqui, nessa beiradinha que ficou demais, você também passou cola, você vem com o seu cartãozinho e faz isso. Para garantir que essa parte aderiu. E quando você for dobrar o do outro lado, vai estar bem fechadinho. Faz o mesmo do outro lado. Não se preocupem não que eu estou escrevendo por cima das medidas, porque eu tenho a minha marcação, tá? Lembrando da beiradinha, para colar também. Mesmo jeito. Venho a espátula por baixo e puxo. Por baixo e puxo. Por baixo e puxo. Dou uma apertadinha aqui para garantir que vai fixar. E pronto. Agora vamos para o outro lado. Para as alças, né? Para a parte das alças. Esse aqui eu já vou passar menos, né? Porque eu botei uma sobra de tecido bem menor. Passa por cima do tecido. Tem problema que passe um pouquinho. O importante é não deixar nenhum espaço sem cola. Você não quer ficar na mesa teimoso. E aqui é a mesma coisa. Puxo, puxo, puxo. Tá vendo? Fica perfeito. Essa partezinha aqui que sobrou, a gente corta depois, tá? O importante é não ficar aparecendo o papelão, o papel cartão, a caixa de leite. Depois de forrar, né? Porque aí o acabamento foi todo por água abaixo. Pronto. Daqui a pouco a gente corta aqui. Vamos deixar colar um pouquinho. O caso vai ficar assim, né? Agora aqui eu vou precisar da minha tesoura de precisão, que é aquela tesourinha bem pequititinha. Como que eu vou fazer? Pode ser tesoura de unha, aquela que tem a pontinha fina, sabe? Você não precisa comprar uma tesoura. Eu comprei essa que eu achei tão linda, ó, parece sei lá, um passarinho. Aí eu venho no meio, que é assim mais ou menos, furo e corto até mais ou menos na mesma altura que eu comecei aqui. Aí venho aqui, ó, vou lá para a ponta. O mesmo eu faço aqui. E tá o pedreiro martelando. Minha filha vai tentar tirar um pouquinho de barulho, mas sempre fica um pouco, né? E aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na alça ali, em volta aqui. Passo a cola, venho com o pincel e estico. Aí eu vou puxar. Vou puxar. E vou puxar. Ó, tá vendo? Aqui ficou um pouquinho... Preciso dar mais uma cortadinha aqui, ó. Tá vendo? Porque senão não vai ficar legal. Não vai dar firmeza, né? Não?
Agora sim. Aqui eu tô fazendo com a mão, porque aqui minha espátula não entra aqui. Se eu tivesse com o cartão do banco, o bilhete muito velho, ó, tá vendo? Fica certinho, fica perfeito. Ah, mas tá um pouquinho torto, porque eu cortei torto, né? Mas se tiver cortadinho direitinho, nem isso vai aparecer, tá? Então agora eu vou terminar esse, vou forrar esse aqui, eu vou forrar desse lado aqui, né? Tem a espuminha. E volto pra gente ver como que a gente vai montar tudo e fazer as laterais, tá bom? Até já! Pronto, ó, já encapamos as duas. Esse é o forro, vai ficar assim, esse é a parte de fora. Ela tá mais durinha porque eu botei aquela espuminha, né? Lembrando, ó, como ela tem uma espuminha, dá um certo volumezinho aqui assim. Então, lembrando de passar a cola aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, foi pra baixo. E aqui não colou direito, isso aí não é problema, vai ficar escondido, mas a gente dá uma reforçada. Bota um pouquinho de cola aqui. Se for preciso, depois a gente bota uma fita. Aí aquilo que eu falei pra gente, ó, assim, pra ficar certinho. Porque vamos ver, ó, vamos botar do outro lado, ó. Por mais que eu tenha cortado direitinho, medido, olha a diferença que fica. Então é importante prestar atenção nisso. Agora, como é que a gente vai fazer a lateral? A bolsa vai ficar assim, né? Uma bolsinha pequenininha. A lateral a gente vai fazer aqui usando o forro, tá? Como que é? É sempre usando o forro. Eu quis usar o mesmo tecido do forro, o vermelhinho, mas eu podia fazer a lateral com o tecido da parte da frente, tá? Mas aí eu teria que ter mais tecido, porque... Não, se bem que aqui daria também. Aí eu poderia fazer com isso aqui, com a parte da frente, mas eu quis fazer com forro. Como é que eu fiz? Eu peguei o tecido do forro, dobrei assim, ó, desse jeito. Tá vendo? Dobrei e medi aqui. Aqui assim, ó, fiz mais ou menos assim e cortei. Essa parte aqui da dobra, a parte que vai ficar aqui por cima, que aí não precisa fazer costura, não precisa fazer emenda, nada. Aí agora, nessa posição, eu vou colar a parte do forro aqui assim, ó. Eu vejo mais ou menos a altura, eu marquei aqui, ó. Eu posso botar mais ou menos como tá aqui. Vou colocar aqui e vou colar, tá? E a altura, geralmente é nessa altura aqui do final da alça, tá? Mas eu posso botar na altura que eu quiser. Posso botar completo, posso botar menor. Aí fica ao meu critério, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou passar cola nessa parte do tecido aqui, que vai ficar por dentro, né? Não tem problema ser um tecido, não. Eu passei uma colinha também aqui, só de leve, ó, tá vendo? Só pra fixar aqui as duas partes. E não tem problema aqui ficar grande, é até bom botar um pouquinho mesmo, porque dá mais firmeza, né? Tá vendo? Eu marquei aqui, isso aqui não vai aparecer, porque eu vou botar a bolsa por cima, né? O forro por cima. Vou botar mais um pouquinho aqui. Não bota nunca muita cola, porque primeiro vai demorar 10 anos para secar, né? Demora muito para secar, 10 anos é exagero, mas demora para secar e pode manchar o tecido, dependendo do tecido, pode manchar. Aí pronto, aí danifica o nosso trabalho, a gente tem que começar de novo com outro tecido, tá? E botando menos cola, fixa, porque essa cola é boa para isso.
fixa do mesmo jeito e seca rápido. A gente faz nas curvas, ó, a gente dá uns cortes para ficar mais fácil de dobrar, não ficar um bololô. Aí eu venho aqui, como eu já medi, né? Eu venho mais ou menos nessa altura aqui. Não precisa ser uma coisa assim, ai, tem que ser perfeito, medido, não. Uma coisa mais ou menos. Só tem que ficar simétrico, né? Não pode ficar uma pra lá e outra pra cá, senão não dá certo. Ó. Aí eu coloco aqui na posição. Confirmo se tá certinho, né? Se tá mais ou menos simétrico aqui, pra não dar erro. Coloco na posição que eu marquei. Aí venho com a mão e vou prendendo aqui. Ó, aqui saiu, tá vendo? Então tem que arrumar direitinho, para não... Por isso que é importante marcar. Aí, ó, agora eu vou usar o pregador, porque eu preciso que fique presinho aqui e não saia do lugar. Ó, eu venho por dentro, olho direitinho, ver se tá na marcação, se não saiu, ó. E venho prendendo. Assim. Aí nessa hora eu posso usar, ó, lá, porque se olhar lá por dentro, tá vendo? Tá bem marcado, tá bem presinho. Tá bem na marcação, não tá aparecendo a caneta que eu usei para marcar. Então tá certinho. Aí nessa hora eu posso vir com a fita crepe para ajudar. Posso botar a fita crepe só agora, até eu me sentir segura que tá presinho, ou posso deixar, porque a fita crepe não vai fazer diferença. O importante é estar bem presinho. Tá tudo bem presinho. Vou botar mais um pouco. A parte de dentro, a dobra não teve teve pouca cola, então. Prontinho. Eu costumo deixar. Eu só não deixo a fita crepe quando eu acho que vai, por algum motivo, aparecer. Mas se não for essa situação, eu costumo deixar, tá? Ó, aqui ficou um pouquinho pra dentro. Pronto. Aí agora eu vou fazer o mesmo desse lado, a mesma coisa. Passar a cola. Bota um pouquinho além da linha que eu vou botar a bolsa bem em cima da linha, né? Pra não correr o risco de soltar. Já não vou mais precisar. Agora, quando eu for unir as duas partes, é que eu vou precisar de muito pregador. Porque eu vou grudar uma parte na outra e vou deixar na posição que eu preciso.
Sempre lembrar de fazer isso, se não lembrar de fazer isso, quando botar ali, fica tudo embolado. Aí pode dar diferença, pode aparecer. Só na parte arredondada, na parte reta não precisa, tá? E vamos fazer a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Coloca na posição e puxa. Coloca na posição e puxa. Tá mais ou menos na mesma altura. Não precisa ficar assim, ai, perfeitamente, tem que ficar igualzinho, não. Tem que ficar simétrico. E sem aparecer a costura, de preferência, né? A costura não, desculpa, a caneta, né, que eu usei. Posso também, para não ter essa preocupação, usar aquela caneta de costura mesmo que você usa, que você passa. Quando você passa ferro, bota calor, a linha, a costura, a tinta some. Eu tenho uma dessa, eu nunca usei porque eu não sei, eu não consigo. Eu sempre acho que ficou alguma coisa, sabe? Se a gente quer meio chatinho. Cortar só um pouquinho aqui, para não correr risco de aparecer quando eu juntar. Prontinho. Eu gosto de deixar isso aqui, eu acho que dá mais segurança e não aparece. Por isso que eu falei que tem que ser fita crepe, que agora eu vou passar a cola aqui para juntar as duas partes. E se eu botar, por exemplo, uma fita durex, que é lisinha, não é poroso, não dá... Não pega a cola. Aí eu, em vez de eu facilitar meu trabalho, eu vou estar estragando meu trabalho. Por isso que tem que ser a fita crepe. Ou pode também ser aquela dupla face, porque aí você vai botar, depois vai tirar, quando você botar o outro já cola junto com a cola que você vai botar. Mas eu acho que a dupla face é bem mais cara, né? Não tem necessidade da gente ficar gastando dinheiro tão caro, né? Gastando tanto dinheiro assim, podendo usar a fita crepe, que é bem mais barato, né? Então vamos lá. Agora a gente vai colar aqui. O que eu vou fazer? Vou passar cola nessa parte aqui ou nessa, tanto faz. Eu vou passar nessa aqui que é mais fácil. Depois eu vou colocar, aí vou encher de pregador. Nessa hora aqui eu prefiro usar o pregador, principalmente esses assim, ó, que são lisos aqui, nada de desenho, de nada aqui, porque não marca tanto o tecido. Aquela outra ferramentinha que eu mostrei no início, né, que tem desse jeito aqui, desse tipo aqui, desse tipo, assim, tá vendo? Aqui já ia dar uma marquinha, e esse aqui pode também dar uma marquinha, um risquinho, tá vendo? Então esse aqui eu já não aconselho, porque ele prende bem, mas ele pode marcar o trabalho, por isso que eu vou de pregador de roupa mesmo. E de preferência esses assim, nada... Tem uns pregadores que tem um monte de risquinho aqui assim, principalmente uns de plástico, né? Um monte de risquinho. Até marca a roupa quando a gente bota na corda, né? Então essas eu não aconselho não. Esses pregadores. Eu tenho esse baldinho aqui, ó, que tem os meus pregadores, é só para isso, eu uso só para o artesanato. Lógico que de vez em quando alguém vai lá e rouba um pregador, tá? Ali perto, que fica na minha lavanderia, onde é o meu ateliê, né? Que é misturado, lembra que eu falei que é tudo misturado? Aí de vez em quando alguém tá lá no aperto, precisando de um pregador de roupa, não tá por ali, lança a mão do meu, não tem problema nenhum. Para botar roupa não tem problema nenhum, porque eu não uso nada que seja de alimento depois. Aqueles pregadores que a gente usa para prender
fechar, né? Pacote de biscoito, de arroz, essas coisas, tem que ser só para isso. Você tem que comprar, se você não for comprar um específico, né? Você quer usar pregador, você tem que comprar o pregador só para isso. Nada de usar pregador para fazer bolsa, para prender roupa na corda, prender pano de chão, calcinha, e depois usar para vedar embalagem de alimento. Nada disso, tá? Mas para botar a roupa na corda e segurar aqui não tem problema nenhum. Eu acho, né? Que não tem. Se tiver algum entendido aí que acha que tem, fala que eu já mudo meu discurso, tá? Eu não gosto de dar nenhuma informação que não seja legal. Pronto. Agora é um sacrifício, porque a gente vai ter que arrumar direitinho. Ó, cadê o número 2 daqui? 2, 2. Então, esse vem pra cá. A gente vai aos pouquinhos, vai botando o pregador aos pouquinhos. E vai ajeitando conforme a gente for colocando. Eu tô botando só uns 2 ou 3 porque eu ainda tô arrumando. Depois, quando tá tudo arrumadinho, eu encho de pregador. Encho bastante de pregador. Pra ficar bem firmezinho. Aí vou deixar, geralmente eu deixo uns 2 ou 3 dias pra dar certo, né? Pra ficar bem presinho e bem sequinho. Isso aqui é a parte mais difícil que eu acho. É você fazer a montagem. Mas com paciência chega lá. Tá vendo? Parece que não vai dar certo, mas dá sim. Pronto. Já deu. Agora a gente vai fechando aqui e vai botando em todas as partes. Ó, nessas partes assim, ó, a gente pode botar um pouco os menorzinhos, tanto faz, mas eu acho que fica melhor o menorzinho assim. Ó, aqui deve ter dado uma soltada, tá vendo? Não tem problema, a gente empurra e vai. Eu tenho de todos os tamanhos, pequeno, grande, porque dependendo do trabalho, né? O menor é melhor, o maior é melhor. Ó, tá vendo? Mas aí, ó, agora é que entra a vez do pregador. É ele que vai segurar para não soltar. Aí, geralmente, eu deixo uns 2, 3 dias para ter certeza que secou bem. Na ansiedade, é uma ansiedade danada, toda hora eu vou lá, eu vou confirmar, mas faz parte, né? O artesanato, ele ajuda muito a gente a ter paciência. Ó, vou modelando, vou ajeitando e vai ficando direitinho. É porque eu meti a mão aqui e saiu. E o artesanato, ele ensina muito a gente a ter paciência. Por isso que quem tem depressão, ansiedade, essas coisas, fala, o artesanato me salvou.
porque ele te obriga a ter mais paciência, né? E pode botar um grudado no outro, não tem problema nenhum. Quanto mais pregador botar, melhor é. Por isso que eu tenho essa caixinha aqui cheia de pregador. Pra gente garantir que tem a quantidade que eu preciso para o meu serviço não ficar ruim depois. Tá vendo? Aqui já tá soltando. Aí eu venho com o meu pregador, prontinho. Ó, aqui tá soltando. Eu venho com o meu pregador, um pertinho do outro. E segura e cola. E essa cola, eu falo, é importante ser a cola cascorês, porque essa cola é boa. Ela prende mesmo. Eu tenho muitas bolsas dessas que eu já fiz, já dei de presente, já vendi. Não vi ninguém vir me reclamar que soltou. Graças a Deus. É essa a ideia, né? Ó, eu acho que o meu grande já tá acabando. Mas aí a gente bota o pequeno, não tem problema. Ó, vamos botar o pequeno aqui, ó. Não tem problema nenhum. O importante é ter o pregador para segurar. Para mim, essa é a pior parte, porque você tem que se preocupar em botar direitinho para não se arrepender, né? Depois de tudo pronto, ter lugar que não pegou cola, que não colou. Tudo. Tá bom. Depois a gente pega. E assim a gente garante que vai ficar coladinho tudo direitinho, certinho como tem que ser. Aí, depois que eu tirar, ai meu Deus, eu tirei os pregadores e um pedacinho aqui não colou. Nada de desespero. Passa outra colinha e bota o pregador naquele pedacinho que não ficou, que não colou direito. Isso aí não é problema. O importante é o grosso tá colado, porque senão não dá certo. Prontinho, fica um peso do caramba, mas é só enquanto tá colando, depois fica direitinho. Prontinho, eu acho que já tá bom. Aí agora eu vou deixar aqui secando, daqui a pouco eu volto com vocês. Vou deixar uns 2 dias, né, hoje e amanhã. E depois eu volto para mostrar o resultado final. Enquanto isso, eu vou gravando outro vídeo, também de reciclagem. Eu vou fazer um porta celular com espaço para você colocar o plug do carregador, feito a partir de papelão, caixa de papelão. Enquanto isso, a gente vai gravando a outra parte, enquanto seca esse aqui. Aí depois a gente volta com esse aqui finalizado. Mas não vai ser em 2, vai ser tudo no mesmo vídeo não, vai ser um vídeo só. Esse aqui vai ser um vídeo só. Eu volto a gravar só para mostrar o final. E depois vai ter outro vídeo, tá? Para não dar confusão, misturar as coisas todas, as estações, né? Prontinho, por enquanto é isso. Vamos deixar colando aqui, depois eu volto. Eu vou voltar, se por acaso alguma parte não ficar colada e tudo, eu não vou fazer sem vocês verem para mostrar como é que a gente faz. Que não precisa desesperar, tá bom? Até já então. Prontinho.
aqui está a nossa bolsa pronta, tá vendo? Aqui, ó, tá vendo? Ficou marcadinho do pregador, não tem problema. A gente vem com ferro, bota um paninho em cima e passa que tira toda essa marca. Mas, ó, ficou direitinho, tá vendo? Aí, na hora de fechar, tá aqui. Prontinha a bolsa. Se quiser botar um fecho, pode botar um fechinho de imã, pode botar um fechinho assim, tá? Mas eu acho que como ela é pequenininha, é mais para criança mesmo, tá ótimo assim. Aí essas marquinhas que ficaram, é só passar o ferro e ela tá perfeita, tá vendo? Depois, em outro momento, eu faço uma outra bolsa, que a gente, tipo carteira, que a gente dobra assim, aí bota o fechinho, aí eu faço, é mais elaborado um pouquinho, é mais trabalhoso, mas dá certo. Então é isso. Eu deixei 24 horas no coisa, não tinha nada descolado. Aqui talvez um pouquinho, mereça um pouquinho de cola, mas o restante, ó, ficou bem coladinho e bem presinho. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, que Deus nos proteja e nos ilumine sempre.